ouvindo a nossa programação. O seu dia mais lindo, bom dia. Você está ouvindo as YX 734, 104,9 MHz. Rádio Comunitária Nossa Voz FM, feita pra você. Fique ligado. Vem aí a próxima atração. Começa agora. Gazeta da Paraíba. As informações da Paraíba, do Brasil e do mundo, você ouve aqui. Jornal Gazeta da Paraíba. A notícia começa aqui. Dia 14 de abril de 2018, sábado. Tempo nublado e pancadas de chuvas, com possibilidades de pancadas de chuvas hoje à tarde, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Bom dia a você que está nos acompanhando, estamos no ar em mais uma edição do programa Jornal Gazeta da Paraíba. Bom dia Paraíba, bom dia Brasil, bom dia aos quatro cantos do mundo. Estamos iniciando a segunda edição do Jornal Gazeta da Paraíba. Hoje é sábado e até às 8 horas da manhã, informação e prestação de serviços, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você nos ouve na rádio Nossa Voz FM 104,9 em Duas Estradas e na rede de rádio Luli FM. Na internet você nos ouve nos apps dos rádios Nossa Voz FM, Luli FM. Manchetes do programa. Jornal Gazeta da Paraíba e os principais destaques do dia. STF retomará julgamento sobre restrição ao foro privilegiado no dia 2 de maio. Conselho Federal lança seleção com salários de R$7 mil. O governo propõe salário mínimo de R$1.002 para 2019. Equipe da Paraíba é premiada em competição internacional de robótica. Pré-candidato ao Planalto, Jair Bolsonaro é denunciado pela PGR por racismo. Donald Trump anuncia ataque à Síria com apoio de França e Reino Unido. Campeonato mais difícil do mundo, o Brasileirão começa neste final de semana. Destaque da edição de hoje, Jornal Gazeta da Paraíba traz como destaque a estreia do quadro Microfonia. O tema de hoje é transfobia. Você confere agora os principais destaques dos jornais em circulação em todo o país. Hoje é 14 de abril de 2018. O Globo traz: Roraima pede fechamento da fronteira com Venezuela. Governadora Sueli Campos ingressa com ação civil no STF em Lima. O presidente Temer diz que medida é incogitável.
O Estado de São Paulo traz para quem autoriza acesso da Polícia Federal a dados da Odebrecht. A medida do relator da Operação Lava Jato do STF é considerada fundamental para o desfecho das investigações. Folha de São Paulo traz: MDB encolhe e PT volta a ter maior bancada da Câmara. O MDB, partido do presidente Michel Temer, foi o que mais perdeu cadeiras na Câmara desde 2015. Com o encerramento da janela que permitiu a livre migração de deputados, a sigla se viu reduzida de 65 vagas para 51. Assim, perdeu o status de maior bancada para o PT, 60 das 513 cadeiras, e agora divide o segundo lugar com o PP de Paulo Maluf. Sete horas e 6 minutos. O Jornal Gazeta da Paraíba já está no ar e tem a apresentação e produção deste que vos fala, João Paulo. E das 7 às 8 da manhã estaremos juntos fazendo ou trazendo as informações que você precisa saber. Jornal Gazeta da Paraíba. Apresentação: João Paulo. Sete e 7. Repetindo a hora certa, 7 horas e 7 minutos. Conselho Federal lança seleção com salários de R$7 mil. O Conselho Federal de Administração lançou nesta quinta-feira o edital para processo seletivo com vagas imediatas e cadastro de reserva em cargos de nível superior, médio e fundamental do órgão. Em alguns cargos, o salário inicial é de R$ 7.106,17. Ao todo, são oferecidas 12 vagas para o provimento imediato. Para nível superior, há chances para administrador, analista de contabilidade e analista jurídico. Os cargos de nível médio oferecidos são para assistente administrativo, diagramador e operador de áudio com remuneração inicial de R$ 3.090,07. Há ainda oportunidades para nível fundamental e as vagas são para serviços gerais, agente de portaria e auxiliar de manutenção com vencimento inicial de R$ 1.905,36. Os candidatos serão submetidos a provas objetivas e discursivas, avaliação de título e de experiência profissional, além de prova prática para os candidatos ao cargo de auxiliar de manutenção. As provas objetivas e discursivas estão previstas para serem aplicadas no dia 24 de junho deste ano. Os aprovados e nomeados na seleção serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. STF retomará julgamento sobre restrição ao foro privilegiado no dia 2 de maio. O julgamento foi iniciado em plenário em novembro do ano passado, mas foi interrompido por pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A reportagem é de Cíntia Moreira. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, pautou para 2 de maio a retomada do julgamento da ação que pode resultar no fim do foro privilegiado. No fim do ano passado, o julgamento foi iniciado em plenário, mas acabou interrompido por conta de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Em março, o magistrado devolveu o texto para que fosse incluído na pauta. É importante destacar que 8 ministros se manifestaram a favor de algum tipo de restrição para julgar crimes praticados por senadores e deputados antes que o julgamento fosse interrompido. Ainda não se chegou a um consenso e, por enquanto, há divergência sobre a situação dos processos que já estão em andamento. A maioria dos ministros entende que os senadores e deputados só devem responder a processos no STF se o crime for praticado no exercício do mandato. E se os delitos forem praticados antes do exercício do mandato,
O parlamentar deve ser processado pela primeira instância da Justiça como qualquer cidadão comum. O foro privilegiado não é um privilégio de uma pessoa, e sim do cargo que ela ocupa. Esse mecanismo é garantido para algumas autoridades por ter, de acordo com o entendimento da lei, a necessidade de proteção do exercício de determinada função ou mandato. A Constituição estabelece que todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país são iguais perante a lei, mas o foro privilegiado pode ser considerado uma exceção a essa regra. No Brasil, entre as autoridades que têm o foro por prerrogativa de função estão o presidente da República, os ministros, todos os parlamentares, prefeitos, todos os membros do Ministério Público, integrantes do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União. Reportagem, Cíntia Moreira. Estamos apresentando Jornal Gazeta da Paraíba. 7h11. A equipe da Paraíba é premiada em competição internacional de robótica. Equipes de robótica do Instituto Federal da Paraíba participaram da terceira Mercury Robot Challenge Latinoamérica, a terceiro desafio Mercury de robótica da América Latina. O evento realizado de 2 a 7 de abril em Medellín, Bogotá, na Colômbia. No campus de Cajazeiras, a equipe participante foi o Grupo de Pesquisa em Controle, Automação e Robótica GPCAR, composto pelos alunos de Automação Industrial Nathaniel Queiroz e Geberson Félix e o professor Rafael Maciel. Já a equipe Tatu Guarandi representou o campus João Pessoa, com os estudantes de Engenharia Elétrica Luiz Torres e Manassés Micael e o professor Robério Paredes. A equipe da capital do estado conquistou a segunda colocação no desafio que reuniu 40 equipes de Estados Unidos, Brasil, Guatemala, México e Colômbia. Para Natanael, a experiência foi única, tanto no campo profissional como no pessoal. O Mercury Robot Challenge é uma competição internacional que ocorre anualmente desafiando seus competidores a projetar um robô que é controlado via internet por meio de uma câmera localizada nele, percorrendo uma pista e executando algumas tarefas durante sua trajetória. A distância entre o robô e o condutor deve ter no mínimo 80 km. Este concurso foi desenvolvido em Stillwater, Oklahoma, nos Estados Unidos, coordenado pela Universidade de Estado do Oklahoma, com a participação de universidades dos Estados Unidos, México, Brasil, Colômbia e Guatemala, que foi a equipe campeã. O governo federal propõe salário mínimo de R$ 1.002 para 2019. Se for aprovado pelo Congresso, essa vai ser a primeira vez que o salário mínimo ultrapassa R$ 1.000. Reportagem de Cíntia Moreira. A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta sexta, de acordo com o governo, o salário mínimo para o ano que vem pode ser de R$ 1.002, um aumento de 5% em relação ao deste ano, que é de R$ 954. Este valor consta no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, que foi enviada para o Congresso Nacional. Se for aprovado pelo Legislativo, será a primeira vez que o salário irá superar o valor de R$ 1.000. A regra para o reajuste funciona da seguinte forma: o mínimo tem que ser corrigido pela inflação do ano anterior e é medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. É somado ainda a variação do Produto Interno Bruto dos 2 anos anteriores, que é o total dos bens e dos serviços produzidos no país. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, define os parâmetros e as metas fiscais para a elaboração do orçamento do ano seguinte. E para o ano que vem, a equipe econômica manteve a meta de déficit primário em R$ 139 bilhões. Esse déficit primário simboliza o resultado negativo nas contas do governo, sem o pagamento de juros da dívida pública. Pela legislação, o governo tem que enviar o projeto até 15 de abril de cada ano. Reportagem, Cíntia Moreira. Jornal Gazeta da Paraíba. Apresentação, João Paulo.
7h15. Donald Trump anuncia ataque à Síria com apoio de França e Reino Unido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta sexta-feira em Washington que já está em andamento um ataque à Síria, em retaliação ao ataque do último sábado em Douma, que o governo americano assegura ter sido realizado por forças do governo sírio, com utilização de armas químicas. França e Reino Unido estão apoiando esses ataques, considerando de precisão contra alvos específicos para reduzir a capacidade de ataques químicos do governo Bashar al-Assad. Mísseis da artilharia antiaérea síria já estão sendo lançados em Damasco. A Reuters informou que o distrito de Bazer, onde existiria um centro de pesquisas, foi atingido por bombas. O presidente, como argumento, afirmou que o ataque de Douma foi cruel. Para ele, a responsabilidade pela retaliação americana e ocidental pode ser compartilhada por aliados de Assad, como a Rússia. E ele ainda se dirigiu diretamente ao Irã e à Rússia, dizendo: para o Irã e a Rússia, pergunto, que tipo de nação quer ser associada ao assassino ou em massa de homens, mulheres e crianças? Trump afirmou que espera que a presença norte-americana na Síria não dure muito tempo. Na última quarta-feira, dia 11, o presidente americano já havia advertido a Rússia sobre a iminente resposta de Washington para um suposto ataque químico na Síria, declarado pelo Twitter que mísseis estão a caminho, e criticando Moscou por apoiar o presidente sírio Bashar al-Assad. A mensagem causou estardalhaço com Donald Trump amenizando o discurso posteriormente e o secretário de Defesa, Jim Mattis, afirmando que nada havia sido decidido até o momento. 7h17. Pré-candidato ao Planalto, Jair Bolsonaro é denunciado pela PGR por racismo. Se for condenado, o parlamentar poderá cumprir pena de 1 a 3 anos de prisão. Reportagem de Cíntia Moreira. A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta sexta o deputado federal Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal por racismo praticado contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs. Se condenado, o pré-candidato ao Planalto poderá cumprir pena de 1 a 3 anos de prisão. Em um vídeo que foi amplamente divulgado na internet e na imprensa, Jair Bolsonaro disse: "Eu tenho 5 filhos, foram 4 homens. A quinta eu dei uma fraquejada e veio uma mulher." Logo depois ele fez um discurso de ódio contra os índios e colocou a culpa neles pela não construção de 3 hidrelétricas em Roraima. Em seguida ele criticou os quilombolas e disse que essas comunidades tradicionais não fazem nada e nem para procriador eles servem mais. Durante o evento, o deputado também discriminou os estrangeiros, estimulou comportamentos xenofóbicos e discriminação contra imigrantes. Além da prisão de Bolsonaro, a PGR também pede o pagamento mínimo de R$400 mil por danos morais coletivos. Na denúncia, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, avalia a conduta de Jair Bolsonaro como ilícita, inaceitável e severamente reprovável. Para a PGR, o discurso do deputado transcende o desrespeito aos direitos constitucionais dos grupos diretamente atingidos e viola os direitos de toda a sociedade. Reportagem Cíntia Moreira. Estamos apresentando Jornal Gazeta da Paraíba. Sete horas e 19 minutos. Mega Sena pode pagar 3 milhões neste sábado. A Mega Sena pode pagar um prêmio de 3 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas do concurso 2031, que será sorteado neste sábado 14. O sorteio será realizado a partir das 20 horas, horário de Brasília, diretamente do Caminhão da Sorte, que está estacionado em Aimorés, em Minas Gerais, na Avenida Raul Soares, número 01, no centro. Caso o ganhador decida investir todo o prêmio na poupança, receberá mensalmente mais de 11 mil reais em apenas rendimentos. As apostas podem ser feitas até a hora antes do horário do sorteio nas loterias ou pelo internet
Banking Caixa. Para isso, basta ser maior de 18 anos e titular de conta corrente no banco. O CV só funciona das 8 às 22 horas, horário de Brasília, exceto em dias de sorteios, quartas e sábados, quando as apostas se encerram às 19 horas e retornando às 21 para o concurso seguinte. Apostas múltiplas e bolão caixa. As apostas múltiplas, jogos com 7 e 15 números, aumentaram a probabilidade de acerto. Para ter mais chances de ganhar, também é possível apostar com o bolão caixa, no qual o valor da aposta é dividido pelo grupo, assim como o prêmio. Em caso de acerto nas faixas de premiação, ao ser registrado no sistema, a aposta gera um recibo de conta para cada participante, que em caso de premiação poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Horas e 21 minutos, o campeonato mais difícil do mundo, Brasileirão, começa neste fim de semana. Duelos entre Cruzeiro, Grêmio, Vitória, Flamengo e América versus Santos abrem a primeira rodada. Reportagem de Rafael Costa. Considerado por muitos o campeonato mais equilibrado do mundo, o Brasileirão volta a ser o centro das atenções neste final de semana. A edição deste ano será a 16ª no formato de pontos corridos. Ao todo, 8 partidas dão um pontapé inicial pela disputa do troféu mais cobiçado do país. Nesse modelo de competição, o Corinthians é quem mais soma títulos, 4 no total. O Timão foi campeão nas edições de 2005, 2011, 2015, além do título do ano passado. Cruzeiro e São Paulo dividem a segunda posição com 3 conquistas cada. O jogo que abre o campeonato acontece neste sábado no Mineirão e põe frente a frente o Cruzeiro, atual campeão da Copa do Brasil, e o Grêmio, que conquistou a Libertadores em 2017. No Barradão, Vitória tenta se recuperar da perda do título baiano e recebe o Flamengo, que estreia o novo técnico Maurício Barbieri em jogos oficiais. Comemorando 106 anos, o Santos tem confronto marcado contra o Ceará no Pacaembu. De volta à Série A, o América Mineiro enfrenta o Sport no Independência. Jogo da ressaca em São Januário. Depois de ter perdido o título estadual, o Vasco tenta se reerguer diante do Atlético Mineiro, também vice do maior rival. Cheio de moral, o Corinthians, bicampeão paulista, vai começar a caminhada no Brasileiro contra o Fluminense em São Paulo. Quem também vai matar a saudade da Série A é o torcedor colorado. De volta à elite do futebol nacional, o Internacional mede forças com o Bahia no Beira-Rio. Fechando o fim de semana, o Atlético Paranaense tem como primeiro rival a Chapecoense. Reportagem Rafael Costa. Jornal Gazeta da Paraíba. Apresentação João Paulo. 7 horas e 23 minutos. Estreia do quadro Microfonia de hoje, apresentado por nossa correspondente Magnólia Calegari, direto do Rio de Janeiro. Logo nessa estreia, nos trará uma entrevista com João Tiago Rodrigues, de Macaé, Rio de Janeiro, homem transexual e estudante de engenharia. O tema da entrevista será transfobia e você passa a acompanhar a partir de agora no Jornal Gazeta da Paraíba. Olá, amigos ouvintes. Eu sou a Magnólia Calegari, quadro Microfonia. Estamos direto do Rio de Janeiro, ao lado do João Tiago Rodrigues, e vamos à entrevista de hoje com o tema transfobia. Eu tô aqui com o João e a gente vai fazer uma entrevista sobre transfobia. Bom, como todo mundo já sabe, ou deveria saber, transexualidade não é doença. A transexualidade, antes erroneamente tratada como transexualismo, com esse sufixo que denota doença, foi tirada do DSM na sua última versão, que foi o DSM-5, que é considerado a Bíblia
dos psiquiatras, o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. E não estou falando por mim, tem estudos científicos que provam isso. Eu deixei um link bem detalhado sobre esses estudos científicos aí na descrição. Mas só citando alguns pontos, né? Houveram estudos com irmãos gêmeos univitelinos que mostraram que a homossexualidade ela tem a ver com um par, esse par homossexual, então é muito mais predominante do que no resto da população, e que tem concentração de homossexuais em determinadas famílias, então aí vai para a questão genética, né? E, enfim, um argumento mais óbvio é que a homossexualidade existe em todas as sociedades que foram estudadas até hoje, desde as sociedades de caça e coleta até as sociedades mais desenvolvidas, todas tivemos homossexuais. Homofobia. É importante esclarecer alguns termos antes da gente começar essa entrevista. Nos anos 90, a homossexualidade ela saiu da lista de distúrbios mentais, o que fez com que 17 de maio fosse o Dia Mundial de Luta contra a Homofobia e também a Transfobia, mas adiante a gente vai falar a diferença entre os dois. Lembrando sempre, né, que identidade de gênero é uma percepção íntima que a pessoa tem de si, como sendo mulher, homem ou uma concentração dos dois. Então, identidade de gênero não tem nada a ver com genitália. Genitália tem a ver com sexo biológico, aquela coisa de pênis, homem, mulher, vagina. É importante salientar também a diferença entre homofobia e transfobia, né? Que as pessoas confundem bastante. O que é a homofobia? Homofobia é o preconceito contra pessoas atraídas pelo mesmo sexo, no caso gays, lésbicas ou bissexuais. Transfobia. O que é transfobia? É o preconceito em razão da identidade de gênero, ou seja, o preconceito contra travestis e transexuais. Lembrando que eu fui numa palestra uma vez e uma das palestrantes falou que era mulher trans, falou que é muito cruel você chamar uma pessoa de travesti só porque ela não fez a cirurgia de resignação. É claro que a maioria, existem pessoas no público transexual que querem manter a genitália como tá, querem manter o pênis, mas a maioria quer fazer a cirurgia. Só que só existem 6 hospitais públicos no Brasil que fazem essa cirurgia. A fila é, sem exagero, de décadas, tem passado anos a fila. E se você for fazer pela rede particular, é R$50 mil. E a gente sabe que travesti sofre muito preconceito na escola. Eu conheço várias amigas que, ou mesmo na internet, se você for pesquisar, que largam a escola por causa do preconceito, ou que são enxotadas de casa antes da escola, já são mandados embora de casa porque os pais não aceitam, entendeu? Mas voltando aqui, outra confusão que é muito comum é homem trans. O que é o homem trans? O homem trans é a menina que se assume menino.
E a mulher trans é um menino que se assume menina. Vamos agora para as perguntas pro João, né? Eu estou muito feliz de entrevistar o João. E deixa eu só achar aqui. João, você acha que falta representatividade no mundo trans? Porque agora tá vindo uma onda inclusiva, a gente vê trans em novelas, filmes, mas tipo, não sei, tipo, eu na minha opinião acho pouco, principalmente no Congresso, que é o lugar que mais traria benefícios no sentido de pessoas trans no Congresso para formular políticas públicas e melhorar de fato a vida da mulher e do homem trans. O que você acha sobre esse assunto? Então, bom dia, Magnólia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui também. Eu não esperava por esse convite, fiquei muito feliz. Então, a questão da representatividade, hoje em dia, né, em alguns filmes, novelas, tem mostrado o homem trans, né, que era uma coisa que não mostrava, era bem raro, né, quando mostrava era a mulher trans. Isso eu acho positivo, né, no momento que outras pessoas que são trans, por exemplo, elas podem se descobrir, né, porque na minha época, quando, sei lá, uns 5 anos atrás, uns 6 anos atrás, foi quando eu me descobri trans. Mas assim, quando eu era mais jovem, eu tinha uma ideia do que eu era, mas eu não conhecia ninguém igual a mim, entende? Eu não tinha noção, né? Eu até entrei nessa confusão que você falou, qual a diferença de homofobia, transfobia, homossexual, transexual, né? Então, eu assim, com os meus 14 anos, eu achava que eu era homossexual, né? Porque você vê, o senso comum fala coisa do tipo, lésbicas são masculinas e gays têm que ser afeminados, né? Então, o senso comum ele confunde um pouco o que é identidade, o que é a sua expressão corporal e tudo aquilo com a sua sexualidade, com quem você gosta, com quem você ama, né? Então, eu me vi bastante confuso, né? Eu só me descobri depois de um vídeo que eu vi na internet, né? E olha que nessa época também, outra coisa, já tinha internet, né? Eu, nos meus 14 anos, desde os meus 6 anos, já tinha acesso à internet. E mesmo assim demorou para essa informação conseguir chegar a mim. Então eu fico pensando, e nas outras pessoas, como que essa informação chega, sabe? Então, essa representatividade é importante, né? Agora, no Congresso, nas políticas, é mais importante ainda, né? Eu me preocupo com isso, porque nós não temos muitos representantes políticos. Eu tento me esforçar para lutar politicamente por essa população, né? Nós temos o deputado Jean Willis, que ele tem uns projetos de leis que são muito importantes, né? Tem um projeto de lei que o nome é João Nery, que é o nome do primeiro homem trans brasileiro, né? Talvez não seja o primeiro homem trans, mas o primeiro que veio a público, e ele fez as primeiras cirurgias do SUS para homens trans. E daí, qual é mais ou menos da história dele, bem rapidinho, né? Ele decidiu trocar de nome, mas para isso que ele fez? Ele fingiu ter morrido. Então ele fez uma certidão de óbito dele, e daí ele fingiu ter nascido e fez outra certidão, né? Então, para poder pegar o nome masculino dele, porque isso era impensável, né? Ele, na época, ele tinha uns 20 anos, estava mais ou menos na época da ditadura militar, né? Então, você imagina como que essas pessoas eram tratadas, né? Então, daí o João Nery, por exemplo, ele tinha feito ensino médio e tinha feito uma faculdade. Então ele perdeu tudo, perdeu o ensino médio, faculdade, mas depois ele conseguiu, né, trocar de nome. Depois, muitos anos depois, ele conseguiu recuperar
esses documentos de que ele fez a faculdade e tal. Então é por isso que o nome do projeto de lei é esse. E o que fala esse projeto de lei? Ele facilita você a trocar de nome. Nós temos uma dificuldade muito grande para trocar de nome no Brasil, exatamente porque não tem uma lei específica, especificando quem pode e quem não pode. Então isso fica a cargo do juiz, o que ele vai entender, qual é o entendimento dele, né? E o entendimento de outros casos parecidos que já aconteceram, que daí ele vai observar aquilo e vai dar a sentença, né? Mas é algo bem complicado, né? Então, para você trocar de nome, aqui você tem duas opções. Ou você troca quando você faz 18 anos, e daí, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu não sabia se eu queria trocar de nome, né? Nem sabia se eu era um homem trans, eu não tinha, né, essa ideia. Ou depois você pode entrar com um pedido se o seu nome, ele for... Você achar que esse seu nome, ele não... ele te traz algum prejuízo, né? Então, qualquer pessoa pode entrar, né? Então, se a pessoa achar, não, meu nome é um xingamento, ou meu nome é homenagem a uma pessoa que eu não gosto mais. Então, ela pode mudar, sim, isso tem que passar por uma avaliação. João, os transexuais são tratados com total descaso pelo governo. Pelo menos é o que eu vejo. Só existem 6 hospitais públicos no Brasil que fazem a cirurgia de resignação sexual. A fila é enorme. A rede particular cobra 50 mil. E os transexuais, a maioria, vive na margem da pobreza por conta do preconceito na área do trabalho, na área da família e tudo. Você acha que o fato do público trans ser o menos abastado economicamente interfere nas decisões políticas a favor das outras minorias que não a trans? Tipo homossexuais, bissexuais, lésbicas. Você entendeu mais ou menos? Porque o fato do público trans ser, entre aspas, mais pobre, favorece que ele seja menos visto pela questão da política pública em detrimento dos outros grupos LGBT, homossexuais, bissexuais e lésbicas. O que você acha? Então, eu concordo mais ou menos, né? Porque eu vejo assim, aí tem duas questões. O fato dessa população ser mais marginalizada, ela não só vai precisar, ela vai precisar de muito mais políticas públicas do que as outras. Então, por exemplo, a gente tem 90% das mulheres trans, elas são prostitutas. Então, elas vão precisar de muitas outras coisas do governo. Elas vão precisar de campanha sobre AIDS, sobre várias coisas, vão precisar de atendimento específico pelo SUS. Então, assim, essas pessoas, elas precisam de mais coisas por serem mais marginalizadas. Talvez não sei comparados com outros LGBTs, mas em geral a gente tem essa regrinha, né, na política geral do nosso país, né? Quem tem dinheiro consegue, né? Então a gente vê, por exemplo, todas essas questões que a gente viu da Odebrecht, né, que saiu na mídia, dessas empresas que elas praticamente controlavam a política, ou seja, as pessoas que têm dinheiro controlam a política. Então eu acho que dá para ver esse contraste na política do nosso país. Então, João, eu queria que você fizesse uma sessão desabafo agora. Quais são as coisas, as perguntas que mais te irritam que as pessoas fazem a respeito da tua identidade? Pode usar o tempo que você quiser. Então, acho que de longe o que mais me irrita, assim, são as pessoas que elas têm informação, né? Elas não são pessoas alheias, né? Elas têm informações, dão uma de que é progressista, né? Que é uma pessoa que se importa e tal,
e usa argumentos mirabolantes para poder dizer que a transexualidade é isso, é aquilo, é errado, sabe? Porque é totalmente diferente de uma pessoa sem informação, entendeu? Uma pessoa que não conhece. Eu acho que essas são as pessoas, assim, que mais me irritam. Agora, sobre preconceito, assim, o que eu geralmente passo é que as pessoas falam, assim, pelas costas, sabe? Acho que nunca me ocorreu, assim, pessoalmente, ao vivo, de uma pessoa me xingar ou fazer algum desse tipo de coisa, né? Eu sou muito sortudo nesse sentido, né? Eu também não tenho uma relação boa com a minha família. Isso é uma coisa que me chateia bastante, né? Eu hoje, por exemplo, também não fiz o tratamento hormonal, porque geralmente fora da cirurgia, esse tipo de coisa, uma outra coisa que as pessoas trans costumam necessitar de terapia hormonal, né? Então, eu ainda não comecei a minha terapia hormonal exatamente por causa de problemas com os meus pais. Mas, assim, apesar de tudo isso, apesar de, às vezes, eu temer pela minha segurança, né? Eu tenho medo, eu vejo coisas acontecendo com pessoas próximas a mim, sabe? Amigos meus que são trans, sabe? E que são violentados por causa disso. Apesar de tudo isso, acho que a minha qualidade de vida ela melhorou bastante a partir do momento que eu comecei a me assumir trans e que eu comecei a me vestir do jeito que eu queria, viver do modo que eu queria. Acho que para minha autoestima, sabe, eu tive depressão por muito tempo e acho que isso ajudou assim a melhorar um pouco a depressão e tudo. Então, apesar de ser uma coisa tem vários pontos negativos, né? Eu ainda consigo ver e sempre consegui ver os pontos positivos dessa transição. Mas umas coisas que também me irritam, mas são mais sutis no nosso dia a dia, é que, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de conseguir emprego. Eu nunca tive um emprego assim. Na verdade eu já tive, mas não depois que eu comecei a viver como homem trans, né? Então, essa dificuldade, né, eu estudo engenharia, e daí eu, por exemplo, consigo um estágio e coisas desse tipo. Isso, apesar de não ser algo pontual que aconteça naquele momento, que me deixa chateado naquele momento, é algo que vai se alastrando pela vida, né, e que, já estou bastante tempo na faculdade e não consigo, né, um emprego, e eu tenho dificuldade de acesso a vários locais por conta disso. Então isso é uma coisa que me chateia bastante. João, uma pergunta mais intimista. Apesar de ter nascido em outro sexo, você sempre foi um homem. Com qual idade você enfrentou sua família e disse, eu sou homem? Ou para sua família você sempre foi menino? Como é que foi? Então, sim, eu sempre me senti assim, né? Eu lembro que quando eu era bem pequeno, tinha uns 4 anos, 5 anos de idade, eu pegava as roupas do meu avô e daí, né, colocava por cima e tal, vestia aquelas roupas e ficava brincando. A idade, mais ou menos, tiveram 2 partes, né? Da minha... quando eu me abri assim para os meus pais. Primeiro foi lá pelos 14, 15 anos, que eu tinha dito anteriormente, né, eu não sabia muito bem o que eu era, mas daí estava naquela época, né, do Orkut e tal, e daí eu fiz um Orkut com esse meu nome, João, e daí eu pegava as roupas do meu irmão, eu usava as roupas do meu irmão, daí eu tirava, né, várias fotos e tal, e tinha lá aquele Orkut. Daí eu deixei aquele Orkut sem deslogar, né? Quando minha mãe foi tentar entrar no Orkut dela, ela chegou a esse Orkut. Então não foi uma coisa que eu realmente me abri para eles, né? Aconteceu, né? Daí minha mãe foi falar comigo, aí teve uma discussão com meu pai, blá blá blá.
E daí eu disse, olha, né? Eu, na verdade, naquela época eu não entendia muito bem. Eu falei, olha, eu sou lésbica e tal, blá, blá, blá. Daí eles, não, isso não é coisa, sei lá, isso deve ser coisa hormonal, deve ser coisa da adolescência, deve ser moda, deve ser, né? Vieram com essas coisas, aí me levaram até uma psicóloga e tal. Eu fiquei na psicóloga para não contrariar eles e... assim, né, hoje essa questão da cura gay, né, da psicóloga tentar modificar a sexualidade, isso é proibido, né, e hoje, não só de hoje, né, desde a década de 80, eu acredito, né, que seja proibido esse tipo de terapia, né. Mas, então, apesar da vontade do meu pai e da minha mãe, né, não foi isso que a terapia tinha como intenção, né? Era só uma terapia comum, né? De você conversar com o psicólogo e tal. Então, daí deu-se um tempo, até quando eu realmente comecei a me entender como homem trans. Foi mais ou menos aos 19 anos. Daí eu comecei a me entender, fiquei assim... mais ou menos um ano pensando, sabe aquela coisa, tipo, antes de dormir, quando não tinha nada para fazer, e daí você olhava para a janela assim e ficava pensando, e sabe, o pensamento não para, e tudo isso para poder tomar a decisão porque é uma coisa que muda radicalmente a sua vida, né? Então, depois de mais ou menos esse um ano, eu falei e disse, não, é isso que eu quero, vou me abrir para os meus pais e tal, foi mais ou menos com a cidade, né? Hoje eu tenho 24 anos. João, eu queria dizer que foi um prazer te entrevistar. Você é um cara muito gente boa. Beijo e abraço. Estamos apresentando o Jornal Gazeta da Paraíba. Sete e 47. Estudantes têm até o dia 15 para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem. Caso a solicitação seja aprovada, o candidato também precisa fazer a inscrição no site do INEP entre os dias 7 e 18 de maio. Reportagem de Cíntia Moreira. Os candidatos que desejarem pedir a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, têm até este domingo para enviar o requerimento. Para isto, é preciso acessar o site enem.enep.gov.br/participante. Neste ano, o pedido de isenção da taxa de inscrição será feito pela primeira vez antes do período de inscrição. Os resultados das solicitações serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, no dia 23 de abril. A partir daí, o estudante que tiver com a solicitação negada vai poder entrar com recurso até o dia 29 deste mês e enviar novos documentos. Se a solicitação for aprovada, será necessário que o aluno faça, entre os dias 7 e 18 de maio, a inscrição no site do INEP. Serão isentos os estudantes que estiverem cursando a última série do ensino médio neste ano em escola da rede pública ou que tenham feito todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada. Aqueles que têm renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio também podem optar pelo benefício. Além disso, tem isenção o participante que declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser um membro de família de baixa renda e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Neste ano, também são isentos os participantes do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA de 2017, e que tenham atingido a nota mínima nas provas. Quem teve a isenção concedida no ano passado e faltou nos 2 dias de prova, terá que justificar a ausência para obter novamente a gratuidade. Reportagem Cíntia Moreira.
Jornal Gazeta da Paraíba. A notícia começa aqui. Sete horas e 50 minutos, a ANP arrecada 8 bilhões em leilão de blocos marítimos. Foram arrematados 22 dos 47 blocos marítimos leiloados. A reportagem é de Paulo Henrique Gomes. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, arrecadou mais de 8 bilhões de reais em bônus com o leilão em regime de concessão dos blocos marítimos de exploração de óleo e gás, realizado no final de março. Ao todo, 22 blocos foram arrematados entre os 47 disponibilizados durante a 15ª rodada de licitações. Os 25 restantes foram para a repescagem, mas novamente não houve interessados. O valor de 8,014 bilhões é o recorde de arrecadação no leilão de petróleo no Brasil e será pago pelas empresas para a União em troca da exploração dos locais licitados. O montante ficou 621,91% acima dos 2,8 bilhões de reais previstos nas ofertas mínimas. O investimento mínimo previsto para a exploração dos blocos é de 1,222 bilhão de reais. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, mostrou contentamento com o resultado do leilão. A arrecadação superior a 8 bilhões de reais, ela é mais do que o dobro do que a gente conseguiu no leilão do ano passado, que já tinha sido o maior da história. Segundo a ANP, a etapa do leilão das áreas marítimas teve 13 empresas, originárias de 11 países, das quais 12 arremataram blocos. 2 são brasileiras e 10 de origem estrangeira. A assinatura dos contratos está prevista para ocorrer até o dia 30 de novembro de 2018. Os blocos marítimos arrematados na 15ª rodada ficam nas bacias de Campos e Santos, entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, e também nas bacias do Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe-Alagoas. O valor arrecadado até poderia ter sido maior. Na véspera do leilão, uma decisão do Tribunal de Contas da União tirou da oferta os 2 blocos mais valiosos, que representariam 80% da arrecadação desta rodada. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, é o órgão regulador das atividades que integram as indústrias de petróleo, gás natural e de biocombustíveis no Brasil. Assim como a ANP, existem outras 9 agências reguladoras no Brasil. E é justamente para atualizar o regimento desse tipo de autarquia que tramita no Congresso o projeto de lei 6621 de 2016, que promete melhorar a gestão desse tipo de agência. Caso o PL seja aprovado na Câmara, assim como no Senado, o presidente passará a nomear os diretores de agências reguladoras com base em listas tríplices. Os nomes da lista serão escolhidos após uma pré-seleção baseada na análise dos currículos dos candidatos que atenderem a um chamamento público. O texto também estabelece que só poderão concorrer a esse tipo de vagas aqueles profissionais que tiverem pelo menos 10 anos de atuação no setor regulado ou 4 anos de trabalho em função executiva na área. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, considera a proposta prioritária para 2018. As agências viraram instrumentos estritamente de troca política no Brasil, que é péssimo. A qualidade é muito restrita hoje das agências e a possibilidade que elas exerçam as suas funções. A proposta ainda proíbe a nomeação de titulares de mandato eletivo em qualquer esfera de poder ou sindical. Os candidatos também não podem ter participação direta ou indireta em qualquer empresa que atue no setor regulado. Além disso, fica exigido que todas as agências apresentem e encaminhem ao Congresso Nacional plano de gestão anual e que todos os órgãos reguladores tenham ouvidor. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Jornal Gazeta da Paraíba. Apresentação João Paulo. Horas e 54 minutos.
Prevenção ao suicídio. Ligações gratuitas para o CVV são atendidas para 23 estados. Qualquer pessoa pode procurar o auxílio em períodos de crise e depressão, 24 horas por dia, por meio do número 188. Reportagem de Cíntia Moreira. Os cidadãos de 23 estados brasileiros passam a ter acesso gratuito ao telefone de prevenção ao suicídio do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Por meio do número 188, as pessoas podem procurar ajuda quando estiverem em crise e depressão. A gratuidade do serviço foi garantida pelo repasse de R$500 mil do Ministério da Saúde, que assinou convênio com o centro no ano passado. O atendimento funciona 24 horas por dia e é feito por aproximadamente 2.000 voluntários todos os dias da semana. O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública que pode ser prevenido. Esse é um dos maiores esforços do CVV. Por enquanto, as chamadas ainda são pagas na Bahia, Maranhão, Pará e Paraná. Mas a partir de 1º de julho, as ligações passarão a ser de graça, de acordo com previsão do Ministério da Saúde. Quem se interessar em conversar com alguém do CVV pode usar também o chat, o Skype, e-mail ou ir pessoalmente a um dos 87 postos de atendimento. No ano passado, o CVV recebeu 2 milhões de chamadas, o dobro do registrado em 2016. Reportagem Cíntia Moreira. Jornal Gazeta da Paraíba. A notícia começa aqui. O Jornal Gazeta da Paraíba fica por aqui em sua segunda edição. Tivemos como fontes de pesquisa Portal Mídia e Portal Correio da Paraíba. Um abraço a você que está em casa e até o próximo programa, no próximo sábado, a partir das 7 horas da manhã. Você acompanhou o Jornal Gazeta da Paraíba das 7 às 8, todos os sábados, na rádio Nossa Voz FM, rádio de rede de rádio Luli FM. Um abraço, bom dia e até o próximo sábado. O jornalismo é o exercício cotidiano da inteligência e a prática do caráter. Cláudio Abramo.